Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso amado, eterno, único Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para as nossas devocionais de todos os dias, 365 dias com Deus, devocionais diárias para nos ajudar na caminhada com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, trazendo o alimento sólido da Santa Escritura, uma palavra de encorajamento, uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. E tem sido maravilhoso essa experiência de todos os dias trazer para vocês aqui algo que eu tenho recebido também da parte do Senhor, algo que Deus tem falado comigo, que eu tenho procurado viver intensamente essa comunhão com Deus, essa busca pelo conhecimento da palavra na prática, no relacionamento com Deus, no compromisso com o Senhor Jesus e com a sua palavra, nessa aliança que fizemos com o Senhor Jesus, no momento em que o Senhor Jesus nos escolheu, segundo a sua graça soberana, e o nosso prazer, o nosso deleite, a nossa alegria estar em servir a esse Deus e adorá-lo. Então hoje é a nossa devocional de número 3, né? Hoje terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023. Hoje a gente quer falar sobre dar continuidade aqui no livro dos Salmos, precisamente o Salmo de número 119, né? E hoje o nosso tema é a verdade de Deus, a verdade de Deus. Como é maravilhoso nós andarmos na verdade, como é maravilhoso nós termos encontrado essa verdade, ter se revelado a nós, de maneira que não há mais mentira, não há mais mentira nos nossos lábios, não há mais engano na nossa conduta, pois quando a verdade de Deus nos confronta e revela a feiura do nosso pecado e o quanto que nós andávamos em trevas antes de conhecer o Evangelho, na mentira, no engano, na esperteza, nos vícios desse mundo. Mas a verdade do Evangelho, o próprio Senhor Jesus, que é a verdade, Ele mesmo disse: eu sou a verdade, conhecereis essa verdade e a verdade vos libertará. E onde nós conhecemos essa verdade? De que forma nós conhecemos essa verdade? De que forma nós temos o conhecimento dessa verdade? Através da revelação especial de Deus, meus irmãos, através da Escritura. A Bíblia nos revela, nos mostra a verdade. Jesus, a pessoa de Cristo, a sua obra, seus mandamentos e seus ensinamentos, que são preciosíssimos para cada um de nós. Então nós cristãos necessitamos viver na verdade, porque o nosso Pai, o nosso Deus, Ele é a própria verdade. O verdadeiro cristão não vive na prática da mentira, porque o pai da mentira é o diabo. E se nós somos filhos de Deus, irmãos, nós não podemos viver no engano, na mentira. Então vamos falar um pouco sobre isso. Então vamos fazer a leitura do Salmo número 119, os versos 47 e 48 para a nossa devocional de hoje. Diz assim a palavra de Deus: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Olha as palavras, olha a profundidade, o amor, a devoção que o salmista tem para com a Escritura, para com a verdade, para com o mandamento de Deus. Ele diz aqui: eu terei prazer, alegria, satisfação nos teus mandamentos. Olha como isso é maravilhoso. Olha como é maravilhoso, porque os homens estão à procura de prazeres efêmeros, passageiros, nos seus vícios, dando evasão às suas vontades carnais. Porém, o salmista está dizendo que o seu prazer, a sua alegria, a sua satisfação é nos mandamentos do Senhor.
Como é bom nós termos mandamento para regrar a nossa vida, de maneira que nós não andamos, nós não nos comportamos da forma que nós queremos. Mas a palavra de Deus é o norte, a nossa bússola, que nos ensina o caminho, o procedimento, o comportamento de todas as áreas da nossa vida, de que forma nós podemos viver nesse mundo decaído, de maneira a agradar ao Senhor Deus. Então, nós havíamos terminado ontem, nessa sessão das nossas devocionais, nós falávamos sobre não deixar que as maravilhas da palavra de Deus, encontradas nas Escrituras, encontradas na Bíblia, que nos revela os atributos desse Deus maravilhoso, nós falávamos ontem que nós não podemos reter essas verdades, nós não podemos tê-las apenas para nós mesmos, mas que nós devemos proclamar, nós devemos falar dessas verdades. Né? Nós devemos compartilhar com as pessoas essa palavra, proclamando quem é esse Deus maravilhoso, a sua obra, a mensagem da salvação, do arrependimento, a mensagem que mostra a depravação do nosso coração e o único caminho que o homem precisa caminhar para poder, de fato, ter a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade. Ontem nós falamos sobre isso, né? E, aliás, essa característica de anunciar, de pregar, de proclamar as maravilhas do Senhor, é uma característica singular do verdadeiro cristianismo, dos verdadeiros cristãos, porque nós temos a ordem imperativa do Senhor Jesus na chamada grande comissão no Evangelho de Mateus, capítulo 18, quando ele disse: ide e pregai o Evangelho em todas as nações, em todo o mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazendo discípulos. Então essa é a ordem que a igreja do Senhor Jesus tem para cumprir. Nós temos que cumprir essa missão. É responsabilidade nossa sermos embaixadores de Cristo nessa terra e anunciar essa mensagem. Nós somos os pregoeiros, nós somos os semeadores da verdade da palavra de Deus, essa verdade que nos libertou. Então devemos proclamar. Ele é tão tremendo e glorioso, a palavra de Deus, a pessoa de Cristo, a verdade do Evangelho é algo tão glorioso, é algo tão tremendo, que deveria ser impossível de nós contarmos essas maravilhas. Mas não foi isso. Os anjos desejaram ter essa missão de proclamar a magnitude, a majestade de Deus, algo que eles veem constantemente no céu. Eles veem a glória de Deus e há uma classe angelical chamada de querubins que eles escondem o rosto diante da majestade, da santidade de Deus. Eles gostariam de proclamar o que eles veem, o que eles experimentam ali diante do Pai. Mas a missão foi dada a nós. Seria impossível, deveria ser impossível proclamar essas verdades. Mas não. Cristo nos deu essa missão. Cristo confiou a nós, a igreja, a missão de proclamar essa verdade. E nós temos dois exemplos interessantes. Primeiro é a mulher samaritana, quando ela teve um encontro com o Senhor Jesus, que Jesus revelou como estava a sua vida decaída, a sua vida pecaminosa, e ela começa a ser confrontada pela própria verdade ali em pessoa, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ali ela sai, quando ela tem um encontro com a verdade, que a verdade revela quem ela é e a necessidade dela de arrependimento, e ela tem um encontro com o Senhor Jesus, então ela sai
ela se torna uma missionária, ela não faz faculdade de missiologia, mas ela sente, ela experimenta essa nova vida, essa verdade que a liberta, e ela então sai para proclamar em Samaria, dizendo: eu encontrei o Filho de Deus, eu encontrei o Messias, eu encontrei o profeta que tanto nós esperávamos. E ali as pessoas veem pelo testemunho daquela mulher. Um outro exemplo é do endemoniado gadareno ou geraseno, que quando ele é liberto dos grilhões, dos demônios que o oprimia, e ele era preso em cadeias, vivia nos sepulcros, então a verdade chega, a luz do evangelho chega na própria pessoa de Cristo, com a autoridade do Filho de Deus, que tem todo o poder no céu e na terra, e os demônios são expulsos daquele homem, aquele homem volta ao seu estado o seu juízo, ele volta ao seu estado normal, ele se veste, ele andava nu, agora ele se veste, ele deseja seguir a Cristo, ele pede: deixa eu te servir, deixa eu ir contigo, Senhor, deixa eu te seguir. Jesus disse: não, volta para os teus familiares e anuncia o que eu fiz por ti. E diz a Bíblia que ele se tornou um missionário em Decápolis, que significa 10 cidades. Em 10 cidades, aquele endemoniado, ex-endemoniado, agora liberto pela verdade de Deus, agora ele anuncia. Ele não precisou fazer um curso de teologia, ele não precisou fazer faculdade de teologia, não, irmãos, porque ele experimentou essa glória, porque ele experimentou essa verdade. Então ele quer proclamar, então ele quer falar, então ele quer anunciar, e é isso que nós precisamos urgentemente, nos despertar, igreja do Senhor. Os anos estão se passando, Jesus está voltando e a missão é nossa. Precisamos proclamar, precisamos sair do acomodismo espiritual, da religiosidade que nos faz ficar preso em 4 paredes e reter as bênçãos de Deus apenas para nós, enquanto que o mundo, as pessoas, há muitos eleitos de Deus que precisam ouvir o evangelho. E nós precisamos proclamar esse testemunho, porque é uma forma de demonstrarmos que amamos de fato a palavra de Deus. Como diz aqui o salmista: eu terei prazer nos teus mandamentos, eu amo os teus mandamentos, e por eu amar os teus mandamentos, eu vou falar, eu vou proclamar, eu vou anunciar a todos quantos eu tiver oportunidade. Isso é muito maravilhoso. E isso vale para todos nós, filhos de Deus. Todo novo convertido, toda pessoa, desde o novo convertido até o mais antigo membro de igreja, ele precisa anunciar o evangelho. A missão é nossa. Você que é membro, não é só do pastor, não é só do obreiro, do evangelista, a igreja precisa se despertar para proclamar essa palavra, para anunciar essa lei, esses mandamentos, provar esse amor que temos para com a palavra de Deus e influenciar essa geração com essa verdade poderosa de Deus, que pode mudar o caráter do homem, que pode quebrar os grilhões do inferno, restaurar famílias, restaurar casamento. Louvado seja Deus por isso. Tal disposição, porém, nunca será cumprida, essa missão da igreja, como deve ser, se for apenas por mera obrigação ou falta de alternativa. Pelo contrário, a força motivadora deve ser o amor pela verdade de Deus. Se nós amamos a verdade de Deus, nós precisamos proclamar essa verdade sem falsificá-la, sem inventar, sem falar meias verdades. Tem que ser toda a verdade. A doutrina da palavra de Deus tem que ser anunciada, tem que ser pregada com muita autoridade de Deus na nossa vida. Há um hedonismo, um prazer centrado no homem, nos santos mandamentos de Deus, que nos impede de ficarmos calados. Ou seja, enquanto que o mundo tem prazer nas coisas do mundo, é óbvio que a carne é inclinada para as coisas da carne, mas o homem de Deus tem o seu prazer na lei do Senhor, nos santos mandamentos de Deus.
ele se deleita em obedecer, em ter regras para ele seguir. A vida dele não é mais condicionada à carne, nem aos prazeres do mundo, mas a palavra de Deus é que norteia, que dirige a vida dele, de maneira que nós não fazemos o que queremos, mas aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então nós não podemos ficar calados diante dessas verdades tão maravilhosas. É isso que diz no versículo 47. O meu prazer nos mandamentos de Deus, a qual eu amo. Esse prazer, esse desejo, essa alegria, que quanto mais os dias se passam, mais aumenta o meu amor por ti, Jesus. O meu amor pela tua santa lei. Então, antes de proclamarmos às pessoas algo tão maravilhoso, primeiro tem que haver esse desejo em nós. Antes de proclamar, primeiro nós precisamos experimentar em nós essa transformação, essa vida. E aí sim, nós proclamaremos com autoridade, com ousadia, com intrepidez, para a glória do Senhor Jesus. Ao ver as pessoas vivendo aquém daquilo que Deus tem para elas, nosso coração move, nossos lábios, nosso amor por Deus e sua verdade nos leva a compartilhar. Quando nós olhamos a situação das pessoas ao nosso redor, a compaixão de Deus, o amor de Deus move a nossa boca para proclamar. E quando nós amamos a Deus e amamos a sua palavra, nós queremos compartilhar, nós queremos externar através das nossas palavras a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Prazer e amor se unem em noções extremamente puras. Mas dois conceitos distorcidos pelo mundo são aqui colocados como Deus os vê: prazer e amor. Para o mundo, prazer e amor é o sexo ilícito, desenfreado, são as orgias do mundo. Mas prazer e amor, nos princípios da palavra de Deus, é algo puro, é algo maravilhoso, meus irmãos. É algo que Deus criou na essência do homem, mas o pecado distorceu isso. Mas quando nós somos regenerados, a gente começa a ter uma visão pura, santa do prazer e do amor. E nós começamos a olhar para a palavra de Deus e nós começamos a sentir alegria, prazer nos mandamentos do Senhor. Esses mandamentos para o mundo é um estraga prazer, porque o mundo não quer ter controle. O ímpio, ele não quer ser mandado. O ímpio não tem prazer em ordem, em obediência, em leis, porque ele vive em desorganização, ele vive em desobediência. Mas o cristão não, ele tem prazer nos mandamentos, ele sente prazer em ter a sua vida controlada pela palavra de Deus. Nós que conhecemos a Deus sabe que esse conceito de prazer, amor e liberdade nós só encontramos plenamente na palavra de Deus, na pessoa do Senhor Jesus. Assim, a semelhança com que a luz das verdades eternas levava o apóstolo Paulo a irromper em adoração, como no final de Romanos capítulo 11, quando ele faz uma doxologia, a ele a glória, com profundidade das riquezas, assim como Paulo externava, muitas vezes não tinha nem palavras para expressar a alegria de amar as coisas espirituais. Assim também nós cristãos, nós começamos a adorar a Deus e começamos a ter uma vida, o sentido da nossa vida começa a clarear e começamos a entender e viver para a glória de Deus, e isso é maravilhoso. E aí a gente quer falar e a gente quer proclamar, depois de tudo que encontramos desde o capítulo 1, nós também, junto com o salmista, levantamos as nossas mãos. É isso que ele diz aqui: eu levanto as minhas mãos para os teus mandamentos e eu meditarei, eu pensarei sobre as verdades do Evangelho durante todo o meu dia. Eu tenho prazer em ler e pensar sobre essas verdades e eu trago essas aplicações para a minha vida. É uma prática que os puritanos, que nós perdemos essa prática de meditar nas Escrituras. Muitas vezes a gente lê a Bíblia por ler e nós precisamos resgatar. Os puritanos é um exemplo disso. Eles liam a Bíblia, mas eles passavam o dia inteiro pensando sobre aqueles versículos. Eles começavam a memorizar a Escritura em momentos de tentação, em momentos de desânimo. Eles começavam a falar a Escritura
Escritura, começavam a orar a Bíblia, e isso é maravilhoso na vida de um cristão, meditar de dia, de noite, é ter prazer mesmo quando o cansaço muitas vezes nos pega por causa do trabalho, das obrigações secular, mas o nosso espírito, a nossa alma anseia, tem fome e sede pelas coisas de Deus, e nós não paramos de meditar no deleite, de pensar sobre as coisas espirituais, e isso é restauração para a nossa alma. Isso é maravilhoso. Então o salmista levantava as mãos em adoração ao Senhor, ao meditar nessas verdades, nessa realidade, dia após dia, ano após ano, e ver as nossas vidas e a de outros sendo transformadas, e isso é maravilhoso. Quando nós vemos os testemunhos, comprovando a evidência que esse livro é santo, que essa palavra é santa, eu sou prova disso, você é prova disso, então louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo nome, proclamemos essas verdades maravilhosas do Senhor. Dizem que contemplar o nascimento de um bebê é algo de tirar as palavras da nossa boca. Eu nunca tive coragem, mas diz que é algo fenomenal, a emoção de ver aquela criança vindo à vida. Quem já presenciou essa cena diz que é algo singular, E eu acredito nisso, mas que triste que tantos cristãos nunca viram um bebê espiritual nascer, nunca tiveram a alegria de ganhar uma alma para Jesus. Irmãos, nós precisamos ter compaixão das vidas. Como é maravilhoso a gente ganhar almas, como é maravilhoso a gente ver vidas restauradas através de nós, Deus nos usando como seu instrumento. Muitos cristãos não ganharam nem sequer uma alma para Jesus. Assim como um pai ou uma mãe que presencia, que se alegra com aquele bebê que nasce, assim também nós devemos sentir alegria nas vidas que se arrependem, nas vidas que se convertem, e para isso nós precisamos pregar, para isso nós precisamos dar bom testemunho, viver a verdade do Evangelho. Isto é, alguém se encontrar com Cristo. Muitos cristãos não experimentaram ver alguém, você pregando e alguém vindo, e você sendo aquele pai espiritual daquela pessoa, discipulando ela e vendo aquela pessoa crescendo, alcançando um nível de maturidade. Isso é maravilhoso, especialmente quando jamais compartilha sobre o que Deus o salvou. Tem gente, cristãos, irmãos, que se calam diante da necessidade da alma das pessoas. Não, que nós possamos, como Jesus, que olhava para as multidões, sentia compaixão delas, que nós possamos então deixar com que Deus nos use nesses dias, nesse ano, para proclamar a palavra, para ganharmos almas, ajudar famílias com a verdade do Evangelho, porque esse Evangelho tem poder. Se você quiser evitar esse quadro, se você quer evitar esse quadro na sua vida, aprenda e viva intensamente as verdades de Deus em sua palavra. Conheça-as, obedeça a elas, transmita-as, e você verá que a adoração brotará constantemente no seu coração. Que possamos viver essas verdades, que possamos proclamar essa verdade, que possamos então, meus irmãos, nos revestir da couraça, das armaduras de Deus, da verdade, da espada do Espírito, para a batalha, para a guerra, até a gloriosa vinda do Senhor. E jamais possamos nos calar diante dessas verdades tão sublimes e tão maravilhosas. Você já foi livre por essa verdade, você já foi alcançado por essa verdade. Então, se volte para Deus e continue vivendo essa verdade e proclame, anuncie, transmita, obedeça, procure conhecer mais a palavra, se deleite nas verdades do Evangelho. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua verdade que nos alcançou, que nos libertou. Queremos transmiti-la, anunciá-la e ganhar vidas para ti. E todos os momentos, meu Pai, desfrutarmos dessa comunhão contigo. Obrigado, Senhor Jesus, tu és a nossa verdade. Obrigado porque o Senhor nos libertou, e bendito seja o teu nome para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Compartilhe essa devocional e viva sempre na verdade do Santo Evangelho. Amém.